Abrirmos nossos lábios em oração, quero te convidar a algo ainda mais profundo, um momento de entrega verdadeira. Muitas vezes buscamos a Deus apenas quando precisamos de algo, mas hoje quero te conduzir a uma reflexão que transforma. Porque antes de orarmos, precisamos entender que Deus não procura perfeição. Ele procura disposição. Ele deseja um coração que, mesmo ferido, cansado ou confuso, esteja pronto para dizer: Senhor, eu estou aqui. Faz a tua vontade em mim. Um coração disposto não é aquele que sabe tudo, nem aquele que acerta sempre. É o coração que escolhe amar, obedecer e ouvir, mesmo quando não compreende totalmente o caminho. E isso é precioso para Deus. Ele não exige um coração impecável, mas um coração sincero, que decide abrir espaço para Ele agir. Mas é importante refletir: quanto espaço dentro de você realmente pertence a Deus? Quantas vezes deixamos que preocupações, dores e distrações ocupem o lugar que deveria ser dele? Muitas pessoas culpam o inimigo pela falta de progresso espiritual, quando, na verdade, o maior impedimento está dentro delas, um coração que nunca esteve verdadeiramente disposto a obedecer. A palavra diz em Provérbios 4:23 que devemos guardar nosso coração acima de todas as coisas, porque dele procede a direção da vida. Isso significa que tudo, suas escolhas, seus passos, suas decisões, flui da condição do seu coração. E se o coração está fechado, endurecido ou dividido, a caminhada se torna pesada e a paz se torna distante. Hoje Deus te chama não para a força, mas para a entrega, não para o desempenho, mas para a disposição. Se essa parte falou com você, escreva nos comentários: glória a Deus por esta palavra. Quando olhamos para dentro de nós, percebemos que muitos dos nossos conflitos espirituais não são resultado apenas das circunstâncias exteriores, mas do estado do nosso coração. Há pessoas que passam anos pedindo mudança, direção e respostas, mas nunca permitem que Deus toque onde realmente dói. Nunca deixam Deus transformar o que está preso, endurecido ou escondido. E, sem perceber, tornam-se vulneráveis não porque Deus se afastou, mas porque não estavam dispostas a segui-lo com sinceridade. A Bíblia nos alerta em Hebreus 3:15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque o coração endurecido é incapaz de ouvir. Ele resiste, se fecha, se defende, evita. Mas o coração disposto é diferente. Ele escuta, mesmo sem entender completamente. Ele obedece, mesmo sem ver todo o caminho. Ele confia, mesmo quando o cenário ainda é incerto. Você nunca crescerá em uma área onde não está disposto a avançar. Você nunca conhecerá a plenitude de Deus se não estiver disposto a buscá-lo acima de tudo. O crescimento espiritual sempre começa com uma escolha: dizer sim ao que Deus quer fazer, mesmo que isso mexa com áreas desconfortáveis. Jesus nos alertou em Mateus 15:8-9 sobre aqueles que o honram com os lábios, mas mantêm o coração distante. Isso mostra que não é suficiente falar bonito, cantar alto ou repetir palavras santas. Deus não se impressiona com a aparência. Ele olha para o coração. Ele deseja verdade, honestidade e entrega. Por isso, antes de seguirmos adiante, pergunte a si mesmo: meu coração está realmente disposto? Disposto a ouvir? Disposto a mudar? Disposto a obedecer? Se você sente que Deus está começando a tocar algo dentro de você, não feche a porta. Essa é a hora de permitir que Ele faça a obra. Comente aí: Senhor, toca meu coração. Quando observamos as Escrituras, vemos que Deus sempre valorizou pessoas cujo coração estava aberto à sua voz, mesmo que fossem imperfeitas. Um dos maiores exemplos disso é Davi. Ele não foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque era impecável,
Na verdade, Davi cometeu erros graves, falhou moralmente e tomou decisões precipitadas. Mas havia algo nele que Deus admirava profundamente, um coração sempre disposto a se arrepender, a voltar para a presença do Senhor e a ser moldado novamente. Davi não escondia suas falhas. Ele não justificava seus erros, nem tentava parecer forte diante de Deus. Pelo contrário, ele se derramava por completo. No Salmo 51:10, ele clama: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essas palavras não vêm de alguém perfeito, mas de alguém que sabe que somente Deus pode restaurar o interior humano. No Salmo 26:2, Davi ora: Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. É como se ele dissesse: Deus, olha dentro de mim. Se houver algo fora do teu propósito, muda. Se houver algo escuro, ilumina. Se houver algo duro, quebranta. Esse tipo de sinceridade é raro, mas é exatamente o que abre portas espirituais. E ainda no Salmo 19:14 ele declara: Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Veja que Davi não queria apenas boas ações. Ele queria um coração alinhado, uma mente alinhada, um interior alinhado. Porque ele entendia que nada agrada mais a Deus do que um coração totalmente entregue. É isso que Deus também busca em nós hoje. Um coração que diz: eis-me aqui, mesmo sabendo que ainda está em construção. Um coração que prefere ser transformado a permanecer no mesmo lugar. Se você deseja ter esse tipo de coração, disposto, moldável e sincero, diga isso a Deus agora mesmo. Ele ouve, Ele vê, Ele responde. Escreva nos comentários: Senhor, transforma meu coração. Quando permitimos que Deus examine nosso coração, algo poderoso acontece. Ele começa a revelar áreas que precisam ser tratadas, não para nos acusar, mas para nos libertar. A verdade é que muitos carregam pesos que não precisavam carregar. Culpa antiga, medos silenciosos, hábitos que aprisionam, atitudes que afastam a presença de Deus. E tudo isso vai se acumulando no coração, tornando-o pesado, cansado e muitas vezes resistente à mudança. Mas Deus nunca revela algo para nos envergonhar. Ele revela para curar. Ele ilumina o interior para transformar. Ele toca no que dói para restaurar. Um coração disposto não teme essa exposição, porque sabe que o olhar de Deus não é de condenação, mas de amor. Filipenses 2:13 nos lembra: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Isso significa que até a nossa disposição vem dele. Quando pedimos um coração ensinável, ele responde. Quando pedimos vontade de obedecer, ele concede. Quando pedimos coragem para mudar, ele fortalece. Mas é importante entender algo: Deus não se impõe. Ele não força, não invade, não empurra. Ele espera o nosso sim. Ele espera o nosso passo de fé, a nossa entrega sincera, o nosso desejo real de mudança. E quando o coração se abre, mesmo que apenas um pouco, ele começa a agir de forma profunda. Isaías, ao ouvir o chamado do Senhor, respondeu: Eis-me aqui, envia-me. Ele não disse isso porque se sentia pronto, mas porque se sentia disponível. É essa disponibilidade que move o coração de Deus. Ele não procura os mais fortes, os mais sábios, os mais experientes. Ele procura os dispostos. Hoje Deus também te pergunta: você está disposto? Disposto a deixar ir o que te feriu? Disposto a abrir mão do controle? Disposto a seguir mesmo sem entender tudo? Disposto a confiar quando Ele disser espere? Disposto a avançar quando Ele disser vá? A transformação que você busca começa com essa resposta. Se esta parte falou com você, escreva: Senhor, eu estou disposto.
Quando refletimos sobre a disposição do coração, percebemos que ela está diretamente ligada à capacidade de perdoar, de mudar, de se render e de confiar. Muitas pessoas dizem que querem crescer espiritualmente, mas mantêm áreas trancadas, como cômodos que ninguém pode entrar. Deus quer acesso a tudo, inclusive ao que você tenta esconder até de si mesmo. Em Ezequiel 36:26, Deus faz uma promessa poderosa: dar-vos-ei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Essa promessa revela que Deus não quer apenas ajustar o que está quebrado. Ele quer transformar completamente. Ele não remenda, ele renova. Ele não conserta, ele recria. Um coração de pedra representa frieza espiritual, resistência, dureza, teimosia, orgulho. Já o coração de carne é sensível, maleável, humilde, obediente, capaz de sentir a presença de Deus, capaz de ouvir sua voz. Mas essa troca só acontece quando reconhecemos que precisamos dela. Deus não força um novo coração em alguém que acredita não precisar mudar. Ele derrama sua graça sobre os que dizem: Senhor, tira o que é meu e coloca o que é teu. Por isso, hoje é tempo de deixar Deus tocar no profundo. Talvez haja feridas que você nunca permitiu que Ele curasse. Talvez existam pensamentos que você mantém por medo de enfrentá-los. Talvez exista um orgulho que você nem percebeu, mas que impede Deus de agir. Deus quer te dar um coração que pulsa com a vida dele, um coração que respirará paz, leveza e direção. Um coração que não se perde em ansiedade, mas descansa. Um coração que não se esconde, mas se entrega. Um coração que não endurece, mas floresce. E essa transformação começa quando você diz: Senhor, eu entrego meu coração por completo. Se você deseja esse novo coração, essa renovação interior, permita que Ele faça. Ele está pronto, basta que você esteja disposto. Comente aí: Senhor, renova o meu coração. Às vezes, seguimos a vida no automático e não percebemos que nosso coração vai ficando sobrecarregado por distrações, preocupações e ruídos que abafam a voz de Deus. A rotina nos empurra, as pressões aumentam e quando vemos, já estamos longe da simplicidade de apenas estar na presença do Senhor. Mas Deus nunca deixou de chamar, Ele nunca deixou de buscar o nosso coração. Ele sempre convida: vem, filho, vem, filha, eu quero falar contigo. É por isso que precisamos voltar à essência. Precisamos pedir a Deus que nos desperte novamente, que reacenda a fome pela sua presença, que traga de volta aquela sensibilidade espiritual que talvez esteja adormecida. Porque um coração disposto não nasce pronto, ele é cultivado. Ele é fortalecido aos poucos, a cada oração sincera, a cada decisão de obedecer, a cada vez que escolhemos Deus acima das distrações. Jesus disse em Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Deus promete saciar aqueles que desejam mais dele. Mas essa fome não aparece sozinha. Ela nasce quando pedimos, quando buscamos, quando reconhecemos que nada neste mundo pode preencher o espaço que pertence somente a Ele. A verdade é que o coração humano sempre vai buscar algo para se apegar. Se não for Deus, será outra coisa. Pessoas, bens, status, rotina, distrações. Mas nada disso sustenta, nada disso preenche, nada disso transforma. Apenas Deus pode saciar a alma. Quando o nosso coração começa a se desviar, Deus nos chama de volta. Quando nossa mente começa a duvidar, Ele nos lembra das promessas. Quando o mundo tenta nos distrair, o Espírito Santo sussurra: fica perto, não se afaste. Esse cuidado demonstra o quanto somos importantes para Ele. Hoje peça a Deus que desperte essa fome em você, que reacenda o desejo de buscá-lo todos os dias. Que nada roube a sua atenção,
Que nada ocupe o lugar que é dele. Escreva nos comentários: quero mais de ti, Senhor. A caminhada espiritual exige vigilância, porque o inimigo tenta nos afastar de Deus não apenas com ataques diretos, mas principalmente com distrações sutis. Ele tenta desviar nossa mente, ocupar nosso tempo, enfraquecer nossa fé e endurecer nosso coração aos poucos. Por isso, precisamos guardar a palavra dentro de nós como um tesouro. Quando ela vive em nosso coração, ela nos protege, nos direciona e nos fortalece. O salmista declarou: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119. Veja que ele não disse na mente, mas no coração. A mente pode esquecer, mas o coração guarda. A mente pode ser confundida, mas o coração que está cheio da palavra permanece firme. A mente pode se cansar, mas o coração firmado em Deus continua acreditando, mesmo em meio às tempestades. É por isso que precisamos permitir que a palavra ocupe espaço dentro de nós. Ela não é apenas um texto, ela é vida. Ela confronta, molda, fortalece e cura. Ela ajusta nossos passos, ilumina nossos caminhos e impede que sejamos arrastados pelas distrações deste mundo. Filipenses 2:13 nos lembra mais uma vez que é Deus quem produz em nós tanto o querer quanto o realizar. Isso significa que não caminhamos sozinhos. Não é pela nossa força, mas pela graça. É o Espírito Santo quem nos sustenta, quem nos lembra da verdade. Quando nossa mente duvida, quem nos puxa de volta para a presença de Deus quando começamos a nos perder. Mas para isso, precisamos estar disponíveis. Precisamos abrir espaço. Um coração cheio de preocupações não consegue ouvir. Um coração cheio de ansiedade não consegue descansar. Um coração cheio de outras vozes não consegue distinguir a voz de Deus. Hoje peça ao Espírito Santo que te encha novamente, que Ele coloque em você força, clareza e discernimento, que Ele te mantenha firme mesmo quando tudo parecer confuso ao redor. Ele está pronto para te renovar. Basta você pedir. Comente aí: Espírito Santo, fala comigo. E quando as sombras tentarem envolver a tua mente, respira fundo e declara: eu não caminho sozinho. O Senhor vai à minha frente, cuida dos meus passos e ilumina os caminhos que eu ainda nem enxerguei. Porque assim é a fidelidade de Deus. Ele te sustenta quando você fraqueja, te levanta quando você cai e te lembra, com sua voz suave, que a vitória já foi escrita muito antes do ataque começar. Nesta parte da oração, quero que você sinta o peso da presença divina repousando sobre seus ombros como um manto de proteção. Imagine o Espírito Santo passando por cada canto da sua vida, limpando tudo que é escuridão, arrancando medos, dissolvendo preocupações, curando mágoas antigas que talvez você nem lembrasse mais. Sinta Deus te chamando pelo nome, com firmeza, mas com amor, dizendo que nada que foi planejado contra você irá prosperar. Nada que tentaram lançar para te parar irá resistir à força daquele que te guarda. E se alguma porta se fechou, não se culpe. Algumas portas Deus fecha porque viu conversas que você não ouviu, intenções que você não percebeu, estratégias escondidas contra você. Ele te protege até quando você não percebe. E hoje Ele abre novas janelas, novos caminhos, novos horizontes, caminhos que antes estavam bloqueados pelas batalhas espirituais que agora estão sendo desfeitas pela autoridade do nome de Jesus. Receba essa libertação, sinta esse romper, permita que Deus te conduza a um novo tempo onde nenhuma corrente do passado te prende, onde nenhuma palavra negativa te limita, onde nenhuma memória dolorosa te impede de avançar. Hoje, Deus te unge para uma nova fase. Se esta parte falou ao seu coração, escreva: eu creio na proteção de Deus.
E agora, neste momento da oração, quero que você entregue a Deus tudo aquilo que você tentou carregar sozinho por tanto tempo. As preocupações que tiram seu sono, os medos que você não confessa para ninguém, as dores que você esconde no silêncio. Coloque tudo nas mãos dele, porque quando você solta, Deus assume. Quando você descansa, ele trabalha. E quando você confia, ele transforma. Há batalhas que você já não precisa lutar, porque o Senhor dos Exércitos está indo à sua frente. Ele desfaz armadilhas, remove obstáculos invisíveis e transforma situações que pareciam definitivas. Nada é impossível para ele. Nada está fora do alcance de sua mão. E ainda que você não perceba, a graça de Deus está reorganizando coisas na sua vida, trazendo pessoas certas, afastando pessoas erradas, alinhando oportunidades, restaurando áreas que estavam quebradas. Não importa o que tentaram contra você, Deus está revertendo maldição em promessa, dor em força, lágrima em testemunho. O tempo de espera não foi perda, foi preparo. A demora não foi abandono, foi proteção. As portas fechadas não foram fracasso, foram livramento. E você não está atrasado, está exatamente onde Deus precisava que você estivesse para te conduzir ao próximo nível da sua história. Sinta a paz dele entrando agora no seu coração, acalmando tempestades internas, silenciando vozes de medo e levantando você como alguém que nasceu para vencer, para romper, para avançar. Tudo que é seu por promessa está vindo ao seu encontro. Tudo que foi travado está destravando. Tudo que foi amarrado está sendo quebrado, porque quando Deus decide agir, nada pode impedir. Se esta parte mexeu com você, escreva: eu tomo posse da minha vitória. E agora, para encerrar esta oração poderosa, quero que você declare dentro da sua alma que este é um novo ciclo na sua vida. Um ciclo marcado pela presença de Deus, pela força espiritual, pela paz que ultrapassa todo o entendimento e pelo romper que o céu já está liberando sobre você. Nada do que te prendia antes continuará te segurando. Nada do que te feriu continuará te machucando. Porque o Senhor está restaurando cada detalhe, cada área, cada pedaço do seu coração. Sinta Deus reorganizando sua caminhada. Ele está fechando portas que não te servem mais, removendo pesos que você carregou por anos, limpando memórias que ainda causavam dor. Hoje, você se levanta espiritualmente mais forte, mais firme, mais consciente de quem te guarda. E saiba, nenhuma luta que você viveu foi à toa. Cada batalha te fortaleceu, cada lágrima te ensinou, cada espera te moldou. Deus não desperdiça processos, Ele transforma tudo em propósito. E que, a partir deste dia, você ande com a certeza de que o céu te acompanha, que os anjos caminham ao seu redor, que a mão do Senhor está sobre você e que a vitória não é apenas promessa, é destino. Você não está sozinho, nunca esteve. E tudo que você entregou a Deus nesta oração começa a partir de agora a se movimentar no mundo espiritual para se manifestar na sua vida. Que o Espírito Santo te envolva, te cubra, te guarde e te fortaleça. Que a luz de Cristo ilumine seus passos. Que o amor do Pai restaure suas emoções. E que você seja marcado pela presença divina em tudo o que fizer. Sinta a paz vindo, sinta o renovo descendo, sinta o milagre se aproximando. Hoje você se levanta em fé, em força e em autoridade. E assim termina esta oração. Mas não termina o agir de Deus na sua vida. Se essa oração tocou o seu espírito, escreva: assim seja na minha vida.